Bom dia, amados, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais um Alimento da Fé de hoje, dia 17 de junho de 2021, para a glória de Deus. Já estou fixando aqui o nosso Alimento da Fé, aleluia, e já quero pedir para você que está entrando ao vivo online conosco, para você curtir e compartilhar mais esse Alimento da Fé, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito do Senhor. Amém, amados? Hoje a gente vai estar falando sobre transmitir vida, tá? O Senhor nos deu vida para que a gente possa transmiti-la. Então, como apregoeiros, mensageiros dessa palavra, nós temos a semente da vida. Seja bem-vindo, pastor Paulo, ministro Luiz. Já quero pedir para vocês compartilharem esse alimento da fé, para que mais pessoas sejam alcançadas, amém? O nosso texto base de hoje é João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31, que diz o seguinte: Jesus, pois, operou, ouça isso, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenha a vida em si. Amado, o Senhor, Ele operou sinais, prodígios e maravilha, né? A gente vê quando Nicodemos, ele vai até Jesus e ele diz: Senhor, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então muitos sinais, prodígios e maravilhas, milagres foram distribuídos entre o povo. E os discípulos viram isso. E esse texto de João, na verdade, ele corrobora para que a gente possa entender que os discípulos estavam ali vendo tudo isso. Seja bem-vindo, Damiana, a todos, graça e paz. Olha só, eu quero ler de novo. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenha a vida em seu nome. Então nós, amados, como discípulos do Senhor hoje, como pregoeiros dessa palavra, nós temos a responsabilidade de transmitir esta vida. É por isso que o alimento da fé de hoje, o nome é Transmitindo Vida. Então em nós existe essa semente. Sabe, amado, olha só o que João 16, versículo 15 diz. Aliás, João 3, versículo 15 diz assim, ó: para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Mas eu quero te fazer uma pergunta: como essas pessoas vão crer? E é a mesma pergunta que o apóstolo Paulo ele faz em Romanos no capítulo 10. O apóstolo Paulo, em Romanos no capítulo 10, no versículo 14, diz assim, ó: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele a quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas boas. E eu quero dizer algo a você: nós fomos enviados pelo Senhor, vocacionados pelo Senhor. O Senhor, Ele fez exatamente, Ele operou, e está escrito aqui para que eu e você opere e transmita essa vida. Jesus fez muitas outras coisas que não foram registrados no Evangelho segundo João, nos demais evangelhos, mas tudo foi escrito neste livro com um fim específico. Ouça isso. Qual é esse fim? Para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenha a vida eterna.
O objetivo é que recebamos essa vida e não só venhamos a recebê-la, mas também a transmiti-la. Eu tenho falado sobre isso. A Bíblia diz: ide por todo mundo. Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante. Jesus, quando aparece ali, Damiana, Luiz, pastor Paulo, a todos que estão ao vivo, quando o Senhor ele aparece aos discípulos, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo disse: o evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, amado, eu e você temos essa semente de vida hoje. Eu e você possuímos essa vida. Jesus disse: eu vim te dar vida e vida com abundância. Essa vida está em nós. Então, quem é que vai transmitir essa vida para o perdido? Para aquele que está morto espiritualmente? Para aquele que está enfermo? Jesus disse: aos pobres é pregado o evangelho do reino. Quem é que vai tirar hoje o pobre de uma condição de pobreza através da pregação? Sou eu e você, amado. Hoje pesa sobre nós, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, amado, que ele nos confiou a palavra. Então ele confia em mim e em você, para que a condição das pessoas que estão mortas, que estão enfermas, que estão pobres, que estão cegas pelo Deus desse século, que é Satanás, né? Porque Coríntios fala que Satanás é o Deus desse mundo, de um mundo perdido, amado. Então, quem é que vai transmitir essa vida? Sou eu e você. Você, como um cristão, precisa saber como ajudar os outros a receberem a vida eterna. O primeiro passo é levá-los a ler ou a escutar aquilo que está escrito nos evangelhos, a fim de que eles saibam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que como Filho de Deus, ele tomou a vida espiritual, ele tornou a vida espiritual disponível aos homens, para que não mais estejam mortos em seus delitos e pecados. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 1, que nós estávamos mortos segundo os nossos delitos e pecados, e éramos por natureza filhos da ira. Mas a Bíblia diz que Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, seja bem-vindo, Jordana, minha filha, saudades de você, graça e paz. Com grande amor com que nos amou, ele nos deu vida. Então, amado, essa vida hoje, ela está em mim e em você, para que ela seja transmitida aos perdidos, aos que estão mortos, aos que estão enfermos, aos que estão em necessidade, para que eles possam receber e ter essa vida em abundância. Sabe, eu e você precisamos entender isso. A palavra em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nos ensina, esse versículo e capítulo nos ensina do motivo que levou Cristo a entregar-se por nós, para que todo aquele que nele crê, em Jesus, crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, a vida Zoe, a própria vida e natureza de Deus hoje habitando. Amado, o homem sem Jesus, ele está morto espiritualmente. Agora, o homem que tem o Senhor, ele tem essa vida em si. E essa vida, ela pode ser transmitida a todo aquele que nele crê. Agora, como diz aqui Romanos, eu quero ler Romanos 10, 14, para que você entenda algo, amado. O quão pesa sobre nós, seja bem-vinda, pastora Simone, a responsabilidade de transmitir. Amado, se nós não pregarmos, quem vai pregar? Olha só, Romanos capítulo 10, versículo 14.
Porém, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, se há quem pregue, há quem ouça e há quem creia nessa vida. Olha o versículo 15. E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas, as boas notícias. Então, sobre mim e sobre você, amado, existe agora, eu não quero usar essa palavra peso, mas quero usar a palavra responsabilidade, de pregar para aqueles que estão necessitados de ouvir, de pregar para aqueles que estão necessitados. Sabe, as pessoas, elas têm vivido de qualquer forma. Elas têm vivido de qualquer maneira. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quem está na prática do pecado está morto espiritualmente, amado. A palavra, ela é muito clara acerca disso. Agora, quem vai tirar essas pessoas de uma condição de morte e trazê-las para uma condição de vida, de ressurreto, trazer para uma condição de milagre, uma condição de prosperidade, uma condição de cura? Sou eu e você quando pregamos para ela. Sou eu e você quando ensinamos para ela o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele disse, eu sou essa vida. E aonde está essa vida? Essa vida hoje está em mim e em você. E quantas pessoas, amados, a pastora Simone, ela está ao vivo aqui conosco. E esses dias ela me fez um convite. Olha só que coisa extraordinária. Para você ser edificado. Ela disse assim, apóstolo, você já tem um curso de capelania, né? De ser um capelão do evangelho. Eu disse, não, mas eu tenho o desejo de fazer esse curso. De fazer, porque eu comecei, mas não terminei. Né? Eu tenho o desejo de fazer esse curso, de ir até o final, de receber a credencial de capelania. Por quê? Porque, amado, um capelão do evangelho, ele tem portas de hospitais, apesar que a legislação brasileira, ela já te dá o direito como pastor e ministro de você entrar em UTI, em hospital, em repartição pública, mas você tendo uma credencial de capelão, se torna muito mais fácil essas coisas. Você consegue entender isso, amado? Então ela estava me convidando para fazer o curso e eu me interessei muito. Por quê, amados? Porque quantas pessoas hoje estão em uma UTI e você tem a vida. Você pode ir lá, entrar, amado. Você é autorizado, primeiro, pelo reino de Deus. E segundo, a lei, ela te ampara. A lei, ela protege o culto. A legislação brasileira protege o culto. Então você pode ir, amado. Então quantas pessoas estão na UTI, no hospital, nas prisões, nas ruas, nos manicômios, amado. E você tem essa vida. E você, amado, possui essa vida dentro de você. É por isso que o alimento da fé hoje é transmitindo vida. Por quê? Porque Ele nos deu essa vida. Essa vida habita em mim e habita em você. Então eu e você podemos, amado, a cada dia, a cada manhã, a cada momento, amado, termos a oportunidade de alguém que tenha necessidade de estar querendo ouvir uma palavra, de uma imposição de mãos. Essa vida está operando em nós. Olha o que a palavra de Deus, ela fala em Hebreus, amado, no capítulo 2, olha que coisa extraordinária. Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz assim, presta bem atenção, Hebreus 2:1, olha só. Porque por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas,
para que dela jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Preste atenção no versículo 4. Ouça isso. Dando Deus testemunho, juntamente com ele, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Olha só, o Espírito Santo, ele distribuiu milagres, sinais, prodígios, maravilhas, por intermédio daqueles que pregaram o Evangelho. Então você compreende a responsabilidade que temos hoje de como cristão, filhos de Deus, nascidos de novo, amado, de pregar essa vida, porque o Espírito Santo, amado, ele vai distribuir essa vida. É o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade, que vai convencer o homem. Então, quando você pregar, amado, o Espírito, ele pegará com você e coisas extraordinárias vão acontecer. Se a Bíblia diz que o Espírito distribuía, isso vai acontecer comigo e com você, tá? Eu contei esses dias, né? Mas eu quero contar para edificar a sua fé mais uma vez. Eu estava na fila do pão em um supermercado e ouvi uma mulher reclamando, dizendo que há 3 dias ela estava com uma dor de cabeça e que não passava. E eu ouvi ela falar isso para uma outra mulher, e eu olhei para ela e eu perguntei: eu posso orar por você? E naquele momento aquela mulher, ela disse assim: com certeza. E eu orei por ela, impus as mãos sobre ela, e instantaneamente ela começou a olhar para todo mundo, começou a olhar para mim. 3 dias com dores de cabeça, ela foi curada instantaneamente. Então, amado, hoje existe uma responsabilidade. Quem operou naquele momento? O Espírito Santo precisava de alguém, e esse alguém é você, querido. Se você não pregar, quem vai pregar? Se você não falar, quem vai falar? Se você não impor as mãos sobre os doentes, quem vai colocar? Se você não falar de Jesus, quem é que vai fazer isso? Essa vida já está em nós, esse poder já está em nós, essa glória já está em nós. Agora ele precisa que você fale, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, como eles vão crer se não há quem pregue? Se há quem pregue, eles vão acreditar, eles vão crer, e você é esse agente. Você pode repetir isso comigo aí, aonde você está? Eu sou um agente de milagres. Eu sou um agente de vida. Eu sou um agente de cura. Eu sou um agente de libertação. É você, amado. Sabe quando o diabo ele chega e diz que tudo acabou, que não tem mais jeito, que as pessoas não te dão mais crédito? Eu quero dizer que a palavra diz que ele disse: vá, tem jeito, pregue, faça. O Senhor confiou em nós a sua palavra. Então cabe a mim e a você ir pregar, ensinar, impor as mãos sobre os enfermos, e eles vão ficar curados. O Espírito Santo, eu declaro, está me vindo essa palavra agora. Eu vou te usar poderosamente nesses dias, diz o Espírito. Abre a tua boca e fala a minha palavra, e você vai ver o que eu vou fazer através da tua vida, diz o Espírito Santo. Faz aquilo que eu coloquei no teu coração. Age à altura da minha palavra que eu coloquei no teu coração.
Faz aquilo que eu tenho dito a você. Quantos estão clamando? Quantos estão pedindo? Quantos estão chorando? Quantos estão dizendo, Senhor, eu preciso de ajuda? E eu te levantei, diz o Espírito. Eu te levantei para curar, eu te levantei para libertar, eu te levantei para restaurar, eu te levantei para levantar o caído e o oprimido. Faz aquilo que eu coloquei no teu coração. Prega a minha palavra e você verá, diz o Espírito, o que eu vou fazer através da tua vida. Porque eu, o Senhor, coloquei uma unção específica sobre você. Aleluia! Meu Deus, que presença nesse lugar. Que presença, amado. O Senhor liberou uma palavra sobre nós. Vamos ser negligentes? Ou vamos ser um agente de milagres? Repita de novo. Eu sou um agente de milagres. O Senhor vai operar milagres através da tua vida, através do teu ministério. Deus vai fazer grandes coisas através de você. Amém? Eu quero agora que a gente vá para a nossa confissão de fé e depois eu vou orar por você em nome de Jesus. Repita comigo. Creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, recebi Zoe, em seu nome nunca perecerei, pois tenho a vida Zoe, tenho a vida de Deus, isto é a natureza de Deus permanente em mim, aleluia! Repita de novo comigo, creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, recebi vida Zoe. Em seu nome nunca perecerei, pois tenho a vida Zoe, tenho a vida de Deus. Isto é a natureza de Deus permanecendo em mim para a glória de Deus Pai. Amém? Eu quero orar por você agora, se você não compartilhou, amado. Se você não compartilhar, outros não vão fazer. Então você precisa compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém? Eu quero orar por você. Paulo disse, ore por mim para que eu seja intrépido para falar como eu devo falar. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora pela vida de todos que estão ao vivo, online, Senhor. Eu oro agora pela vida de cada um deles. Eu declaro, Pai, que essa natureza, que essa vida que está em nós, será manifesta poderosamente, Pai. Quando esses homens e mulheres poderosos abrirem a boca, o Espírito Santo, Pai, vai operar sinais, prodígios e maravilha, Pai. Pessoas serão transformadas, curadas, restauradas, através do ministério de cada um que me ouve aqui, Pai. Serão dias gloriosos, de ativações do extraordinário do Senhor na vida de cada um deles, Pai. Eu oro pelos que ainda vão assistir, Pai, este alimento da fé, e que serão fortalecidos, e que avançarão no poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Então amanhã estaremos de volta para mais um alimento da fé. Que o Senhor continue te abençoando e te dê a paz. Fica na paz. Em nome de Jesus, graça e paz a todos.